Acho que O senhor o senhor concorda com diz. as críticas do seu irmão, do Ciro Gomes? Porque ele ficou muito tempo calado, né? Tava todo mundo esperando. Cadê Ciro Gomes? Aliás, cadê Ciro Gomes? O pessoal tá perguntando aqui no chat, senador. Cadê seu irmão Ciro Gomes que sumiu? Ele, numa palestra lá em Portugal, fez críticas e falou que Lula perdeu a oportunidade de mudança, né? E aí ele fez outras críticas, falou que ele é um ladrãozinho vulgar e tudo mais. O senhor concorda com as críticas de Ciro Gomes a Lula? Ou acha que ele pega pesado demais, o senador? Você vai me colocar para falar, meu irmão, né? Não faça isso não. Por quê, Faça isso senador? Vocês têm uma trajetória política que sempre foram não. um ao lado do Eu, outro, e é o que e as isso, pessoas, e o senhor mesmo falou que tinha seu candidato, né, que foi seu irmão, Ciro Gomes. eu tinha o candidato e é o que eu vou dizer. Na visão de Brasil, na ideologia, nós temos absoluta sintonização. Tanto é que a gente fica muito tempo sem se falar, mas quer dizer, eu, por exemplo, não vi que o Ciro disse o Lula tinha perdido essa oportunidade inicial, e estou dizendo a mesma coisa, eu lhe juro, sem ouvir, sem ter lido que ele falou isso. Nós pensamos, nós somos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, nós temos um estilo administrativo que é muito semelhante àquele de, no primeiro momento, aproveitar para fazer tudo que tem de mais difícil, porque é a hora que você tem um respaldo popular e você tem, de alguma forma, energia e gordura eleitoral, política para queimar. Né? Isso só vale para isso. E depois é a lição do Maquiavel: você faz o mal de uma vez, o mal, que eu digo, o mal necessário, o que tem que ser tomado de medidas duras, para depois ir fazendo bem no dia a dia. Né? Isso é uma lição básica e na governança. Eu acho que perder essa oportunidade. Bom, daí a palavreado. O Ciro tem o estilo dele, eu procuro ter o meu. O Ciro tem dom da oratória, eu não tenho dom da oratória. Então, o Ciro mais duro, é mais azedo na crítica, eu procuro ser mais ponderado, e são formas Mas o senhor de... acha que ainda há Então, possibilidade? eu acho que o Lula foi um extraordinário presidente ao seu tempo. Eu, no lugar dele, jamais disputaria de novo uma eleição, porque eu não acredito que o Lula vá fazer um governo, por mais que se esforce, como foi o seu primeiro e o seu segundo governo. Então, eu acho que o nome dele para a história a biografia dele vai diminuir, a popularidade dele vai diminuir. E isso já aconteceu na eleição. Né? A eleição mostra que o Brasil é um Brasil diferente. Bom, daí tem uma série de coisas. Eu também. O Mas o senhor Ciro, acha que é o possível Ciro que o muitas vezes Ciro, é possível que o Ciro e o Lula voltem traz a para se ele um Deixa a papel entender? senhora de terminar, palmatória. Thales. E ser palmatória do mundo assim, é uma função desagradável, né? É uma função desagradável. Eu assim, tenho mais humildade e não quero ser a palmatória do mundo. Acho que o Lula tem virtudes, né? O Lula foi eleito e, para mim, o absurdo maior que esse país já fez foi eleger o Bolsonaro, e mais do que isso, talvez esse não foi o maior, né? O absurdo maior foi ainda ter um percentual de 49%, 49,1% que vota nele para a reeleição, depois de tudo que um governo assim, absurdo, mesquinho, medíocre, e ainda ter gente para votar nele. Isso. Mas, Então, senador, vou trabalhar pelas identidades e não pelas negações. pois é, isso que eu quero perguntar. O senhor acha que ainda é possível o Ciro e o Lula voltarem a se entender? O Ciro, ao que me consta, tem assim uma queixa pessoal do Lula, que eu não tenho, certo? Essa já é uma diferença. E o Ciro também, politicamente, ele entende, pelo menos era isso que ele pensava há muito pouco tempo atrás, que a proximidade com o Lula atrapalha qualquer projeto futuro para ele. Então, acho que da parte dele não tem muita disposição de se relacionar com o Lula. Aliás, o senhor até falou aqui, eu fico muito tempo sem falar. O senhor está sem falar com o seu irmão, com o Ciro?
Não. A gente fica muito tempo sem se falar, Neste momento vocês independente estão de. sem se falar, não? Não, sem se falar não é intrigado que eu estou dizendo. Eu digo é que a Ah, gente não fica trocando ideias ou trocando ah, opiniões o não? tempo todo. Não, claro que não. Claro que não, nunca, nunca. Eu fui prefeito, o Ciro sei lá o que é que era. O Ciro, se tiver ligado para mim 2 vezes ao longo de 8 anos, foi muito. Como Não. governador, num dado momento, eu convidei o Ciro para ser secretário lá de uma pasta. E óbvio que isso não sei se falar mais. Mas a gente não fica